Salve, salve rapaziada! Professor Basílio, canal Historiando, estou aqui para dar uma aula sobre as guerras do ópio. O momento em que o imperialismo europeu vai atacar e conquistar o mercado chinês. Mas antes é importante a gente entender quem que é a China na fila do pão. Rapaziada, a China é somente o império mais antigo e com maior estabilidade e centralização política durante o tempo. Enquanto o Império Romano existia no Mediterrâneo, a China já controlava um riquíssimo comércio de especiarias à rota da seda. Este comércio permaneceu vigorando durante toda a chamada Idade Média Europeia. Os europeus estavam se matando lá, se cortando as cabeças, religião, Idade Média, Idade das Trevas, e o comércio oriental estava de vento em polpa. Tanto é que por volta do século XIII começa aquele fenômeno do renascimento comercial e no século XV existe uma expansão ultramarina. Aqueles reinos cristãos recém-saídos da Idade Média querem buscar as especiarias do Oriente, querem comprar aquelas ricas mercadorias. Muito bem. Os portugueses querem descobrir uma rota para as Índias e depois de um longo processo eles chegam nas Índias, maravilhoso, e eles querem aquelas especiarias, porcelana, seda. E o que eles têm para trocar com os chineses? Nada. Eles não têm nada de valor a oferecer, nenhuma mercadoria, nenhuma produção, nada. Então eles vão comprar as mercadorias mediante prata, ouro e prata. Eles não têm nenhuma mercadoria de valor produzidas por eles próprios. De certa forma, eles estão comprando da China, mas não estão vendendo nada para a China. O nome disso é déficit comercial. É como se todos os metais estivessem sendo escoados da Europa para o mercado chinês, enriquecendo o Império Chinês. Muito bem. Você vai me perguntar, mas professor, uma hora o metal vai acabar. Sim, o metal vai acabar, mas eis que existe a conquista da América, um massacre violento sobre populações indígenas que vai levar toneladas de ouro e prata para a Europa e este metal financiará o comércio com o Oriente. Perceba, rapaziada, a Europa é pouca coisa na fila do pão. Ela está num comércio deficitário no século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. Quase 400 anos de comércio internacional deficitário, comprando da China, mas não vendendo nada para a China. Só que o jogo vai começar a mudar no século XIX, graças à Revolução Industrial. Porque a Europa vai viver o fenômeno da Revolução Industrial e produzindo cada vez mais mercadorias, a Europa vai precisar de mercados consumidores e vai olhar com cada vez mais cobiça para o mercado chinês. Muito bem, os ingleses, com os seus tecidos, com as suas indústrias têxteis, vai tentar vender os seus produtos na China. Só que os chineses não querem, porque eles produzem seda. Eles produzem tecidos valiosíssimos de seda. Eles não querem comprar aquelas roupas vagabunda de Liverpool e Manchester de algodão. Os ingleses querem vender, mas os chineses não querem comprar. E além disso, vai acontecer um rígido protecionismo. O Império Chinês não quer que os produtos ingleses cheguem no mercado chinês. Muito bem. Vai acontecer uma disputa, então. Os ingleses querem vender, os chineses não querem comprar. Mas qual é a estratégia da Inglaterra? Precisamos pensar em um produto que a China deseje. E eis que os ingleses, que já têm uma série de redes comerciais na Índia, vão se apropriar de um produto muito valioso, que se chama, meus caros, ópio. Para vencer o protecionismo chinês, os ingleses vão vender ópio. O que é ópio? É droga. É uma droga entorpecente. Os ingleses então vão comprar o ópio nas Índias e vão vender este ópio na China. O ópio é o cavalo de Troia, é a mercadoria pela qual os ingleses entrarão no mercado chinês. Muito bem, caixas e mais caixas de ópio chegando na China. Só que o Império Chinês começa a perceber que a sua população está drogada, está viciada, está doente. E então proíbe o comércio do ópio. E aí o que acontece?
Guerras do ópio. A Inglaterra vai mobilizar um grande contingente naval e a Inglaterra já é industrial, portanto ela já tem navios a vapor, navios de ferro, navios mecanizados. A Inglaterra vai com força total para obrigar a China a aceitar o comércio de ópio. Muito bem, mas não apenas de ópio, mas de todas as mercadorias inglesas. Teremos na primeira metade do século XIX a primeira guerra do ópio. O que é que nós teremos? Os ingleses obrigam a China a abrir 5 portos. E além disso, eles tomam uma ilha chinesa, a ilha de Hong Kong. E além disso, os ingleses terão garantidos nesta guerra o direito de vender ópio e também outras mercadorias. Perceba, a droga é o meio de entrada, é o meio de garantia do livre comércio. É isso que a Inglaterra deseja. O fim do protecionismo do mercado chinês e o livre comércio de produtos ingleses na China. Muito bem, é óbvio que a Inglaterra deseja isso. Ela é uma potência industrial, que portanto sabe que os seus produtos são mais baratos do que os produtos chineses e entrarão naquele mercado e destruirão a indústria chinesa, a produção artesanal chinesa. Muito bem. Os ingleses continuam vendendo ópio, continuam expandindo seu mercado sobre a China, até que o navio inglês é atacado. E o que é que os ingleses fazem? A Segunda Guerra do Ópio no início, na segunda metade do século XIX, em 1856. Mas agora não é só a Inglaterra, é uma grande coalizão formada por ingleses, franceses, norte-americanos, alemães e japoneses. É todo mundo junto para tomar o mercado chinês. Muito bem, e depois desta Segunda Guerra do Ópio que acontece, a abertura de 11 portos. E, além disso, a livre circulação de mercadorias, de traficantes de ópio e de missionários. Muito bem, desta forma, o imperialismo europeu penetra no mercado chinês. A China vai continuar com uma autonomia política. A China não se torna um protetorado, nem uma colônia, mas a China começa a ter um imperialismo europeu tomando seus mercados, destruindo a sua produção artesanal. O imperialismo europeu tomou a China. E isso terá gravíssimas consequências. Teremos o acirramento de lutas anticoloniais na China, lutas essas que vão culminar décadas depois com o fim do Império, a proclamação da República na China e um pouco mais para frente com a Revolução Chinesa. Professor Basílio, canal Historiano, uma aula sobre guerras do ópio. Tire foto da lousa e um forte abraço.